Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Falarei hoje sobre o brasão da cidade de Magé. E posteriormente vai haver nesse canal aqui um resumo com todos os pontos que vocês devam saber sobre a história de Magé, tá ok? Essas informações vão ajudar vocês a realizarem as provas do próximo concurso de magistério na cidade de Magé, tá? Aproveito aqui para pedir encarecidamente o seu like e que você se inscreva nesse canal, pois fazendo isso você ajuda o professor André Mistério a postar mais conteúdos como esse, tá ok? E vamos lá. Deixa eu procurar aqui, ó. Opa! Escudo ou brasão da cidade de Magé, tá? Esse é um escudo português, né? Que vai lembrar o que pra gente, pessoal? Vai lembrar nossas origens lusitanas, né? Para quem não sabe, o termo lusitano vai lembrar nossas origens lá de Portugal, né? Da nossa colonização, tá ok? E uma coisa interessante que eu queria falar sobre, não só sobre o brasão, é porque em todas as provas de concurso público, né? Na maioria dos municípios, quando elas fazem as suas provas, né? Das cidades que tem aqui, pelo menos aqui do Rio de Janeiro eu vejo isso, né? Eles perguntam às vezes assim a questão, né? Quais são os símbolos do município tal? Aí sempre as pessoas respondem: brasão, bandeira e hino. Só que, povo meu, aqui para o município de Magé, eu vou dizer para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou dizer para vocês. Não é bem assim não, tá? Aqui em Magé, lá no seu artigo 6, tá? Vou colocar aqui, ó. Artigo 6, eu ainda estou aprendendo aqui com essa caneta. Artigo 6 da Lei Orgânica, tá? Do município de Magé, lá no seu artigo 6, vai dizer, sabe o que, gente? Que os símbolos do município de Magé são o brasão, que é esse aqui que vocês estão vendo aí, tá? O brasão, a bandeira e o hino, tá? O hino tá aqui também. Só que no de Magé é diferente. Tem mais coisas, tá? O que seriam mais coisas? Emblemas e slogans. É. Então, se isso cair na sua prova, você vai ter que responder aqui. É o brasão, a bandeira, o hino, emblemas e slogans representativos da cultura e da história de Magé, tá? Esse adendo aí, quem me forneceu, né, quem abriu meus olhos para isso foi o professor Alonso, ao qual eu agradeço muito, tá? Ele é do curso Magistério Brasil, também é um curso excelente, ao qual também estudo com ele, né, procuro algumas informações com ele, e ele estava me atentando para isso esses dias, tá? Leiam o artigo 6. Então, artigo 6 da Lei Municipal, da Lei Orgânica Municipal de Magé, vai lá dizer quais são os símbolos da cidade. Os símbolos são brasão, bandeira e hino. Opa! Emblemas e slogans representativos da cultura e da história de Magé. Tá ok? Então vamos continuar aqui. Ó, podemos ver, né? Vou rabiscar um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó, coroa, tá ok? Mural é uma coroa em forma de muro, né? Por isso que é coroa mural de 5 torres, tá ok? Uma, duas, três, quatro, 5. 5 torres de prata. Uma flor de lis, a gente vai explicar cada pedacinho desses, tá? Um turbante de índio. Opa, a gente não pode falar índio. A palavra correta é povos originários ou autóctones, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Essa pena aqui, gente, uma pena dourada. Isso aqui se representa uma pessoa fera aí que nasceu lá em Magé, tá? Aqui uma coroa de duque. Tem coroa de duquesa e tem coroa de duque, isso mesmo. Esse pico aqui, gente, vocês devem conhecer, né? Que ele é famoso lá na cidade de Magé, tá? É o dedo de Deus, tá ok? E temos essa flâmula, ou então essa faixa azul aqui, ó, que compreende
o nome definitivo da cidade e também compreende as datas. E essas datas vão ser muito importantes para nós, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um slide aqui que eu queria passar logo para ele. Esse slide vai ajudar muito a gente e esse material todo vai estar aí para vocês, tá bom? Olha só que slide legal que eu preparei para vocês. Vamos lá. A coroa mural de 5 torres de prata, tendo em cada um desses pontinhos aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Então, tendo em 4 delas uma elipse. Deveria ter uma elipse azul aí, tá? E a torre central carregada de uma flor de lis de ouro, tá ok? Vamos lá. A coroa, se você for reparar, né? Eu vou até colocar um outro slide aqui para vocês verem uma coisa. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa coroa de ouro aqui? Isso aqui é da cidade do Rio de Janeiro. Por que essa coroa aqui é de ouro e essa coroa aqui é de prata? Porque o Rio de Janeiro já foi capital do nosso país, entendeu? Então, todos os outros que não foram uma capital, eles vão levar uma coroa de prata. Essa é a principal diferença, tá? A coroa mural de 5 torres em metal prata é para cidades. De 5 torres em metal ouro é privativa para a cidade capital de estado. Por isso que o Rio de Janeiro ficou assim. De 4 torres para vilas e 3 torres para as demais povoações, tá ok? Voltando aqui àquele slide que eu falei. Então a gente já destrinchou essa questão das torres, tá ok? Agora tem um detalhe aqui muito interessante, que é essa flor de lis. O que essa flor de lis ela nos remete? É uma referência à Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira da cidade de Magé, tá? Então, o que representa, se vier lá na sua prova, o que representa a flor de lis? Representa a Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira da cidade, tá? Separei um slide aqui interessante. Essa aqui é a igreja matriz, tá? Da Nossa Senhora de Piedade. A construção da igreja, ela iniciou-se em 1747 e ela foi aberta ao culto, né, em 1750. Nesse período, os altares laterais eram pintados diretamente nas paredes de pedra e cal. Então, até hoje, você pode ver alguns restos dessa pintura no altar lateral, né? Você vai ver ali uma arranhadura ali sobre São José, né? Do ano de 1751 até 1768 acontece a conclusão da torre, tá? E há também a presença de 3 sinos, tá ok? É interessante, se você passar por Magé, você poder ver essa construção aí, que é uma coisa rica, né? Voltando a esse slide aqui interessantíssimo, então, as torres, falamos da flor de lis. Agora vamos para algo que está bem grande, né? Está bem notório nessa. Não vou seguir a ordem aqui não, mas está bem notório. É esse dedo de Deus, tá? O dedo de Deus, ele evidencia o monumento da natureza em pedra. É um monumento natural. Antigamente ele era localizado somente no território de Magé, tá? Era no território magéense, ele era localizado. Considerado hoje como símbolo nacional do turismo e é conhecido no mundo inteiro, tá? Esse pico, ele encontra-se nos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na área territorial de Guapimirim. E se percebermos bem, ele está entre as cidades de Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis e Magé, sendo que Magé e Teresópolis e também Guapimirim fazem referência a esse monumento natural em seus brasões, tá? Então, se você for ver lá na cidade de Teresópolis, de Guapimirim, você vai ver que esse monumento também está lá contemplado, né, em seus brasões, tá? Vamos aqui. Tem uma coisa interessante. A gente vê aqui, né? Tem a turbante, se você for ver aqui, ó, um turbante. Esse turbante de penas
ele evidencia os índios, né? Como a gente costumava falar. É interessante que você fale hoje em dia, que você replique que são povos originários ou povos autóctones. O que são povos autóctones? Autóctones são donos da terra, aqueles que eram naturais, né, daquela terra, que já habitavam ali, né, já eram descendentes, né? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil e eles viram a aparência dos povos originários daqui, eles acharam que se assemelhava bastante aos índios lá da Índia. Então, por isso, houve esse nome índios, mas não é o nome correto, tá ok? Então, isso aqui, esse turbante aqui, ele evidencia, deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha aqui de novo, ele evidencia os povos originários, tá? Esse aqui, os povos originários. Já passando dessa questão dos povos originários, nós temos essa caneta linda de ouro, que não é caneta, né? Eu estou me apressando aqui. Na verdade é uma pena de ouro. E ela representa o Alcindo Guanabara, que é o príncipe, ele tem um apelido, né? Ele é o príncipe dos jornalistas brasileiros. Ele nasceu em Guapimirim, que na época era município de Magé, tá ok? Ele foi um importante jornalista e importante também político brasileiro, tá? Se eu não me engano, ele foi senador. Ele nasceu em 1865 e morreu aos 53 anos em 1918. Morreu muito cedo. Ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, foi abolicionista, olha que top. O cara pensava bem à frente, né? E ele contribuiu com a Constituição de 1891, tá? Inclusive, se eu não me engano, se vocês procurarem no Google, essa Constituição de 1891, a assinatura dele está lá em 5º lugar, tá ok? Passando aqui agora para essa coroa linda aqui, ó. Coroa de duque. Tem coroa de duquesa, tem coroa de duque também, né? Então, essa coroa de duque, ela representa o glorioso Luiz Alves de Lima e Silva. Quem foi esse, professor? Eu vou te dizer. Esse foi o Duque de Caxias, gente. Ele nasceu na então Vila de Magé, tá? Alguns historiadores vão dizer que ele nasceu em Duque de Caxias. Porém, para sua prova de Magé, ele nasceu em Magé, ok? Ele nasceu em agosto de 1803 e morreu aos 76 anos de idade. Antes de completar seu aniversário, né, de 77 anos, ele morreu aos 76 anos, em 1880. Tá? Ele era apelidado de O Pacificador, o Marechal de Ferro. Ele foi um militar, político e monarquista brasileiro. Ele atuou no período de Dom Pedro II. Tá? Interessante saber disso. Então, pessoal, eu trago essas informações do site oficial da Prefeitura de Magé. Tá? Contudo, na cidade de Duque, foi aquilo que eu falei, contudo, na cidade de Duque de Caxias, vamos ouvir dizer que ele nasceu por lá. Mas para sua prova de Magé, volto a repetir, para todos os efeitos, ele nasceu em Magé. Tá ok? Vamos a essa faixa bonita aqui, ó. Opa, uma faixa bonita. Acho que vocês já devam saber mais ou menos o que é essa faixa, né? Essa faixa, ela contém datas e também contém o nome definitivo da cidade de Magé. As datas 1565 e 1857 representam respectivamente o quê? 1565, a fundação da localidade, que foi em 7 de setembro de 1565. E a elevação à categoria de cidade pelo decreto do dia 2 de outubro de 1857. Aí ela tomou o nome definitivo de Magé, tá ok? Então ali foi 1565, foi a fundação da localidade, né, provavelmente uma vila. Em 1857, ela se tornou-se uma cidade pelo decreto, tá? E essas cores aí? A gente está vendo algumas cores aí, né? Predominantes. Amarelo, que não é amarelo. A gente vai ver que são metais e cores, né? O que simbolizaria esse ouro? Esse que seria esse amarelo, né? Simboliza a força dessa região, a força do povo que mora nessa região, tá? A prata, que está simbolizada ali na coroa, né? Simbolizando a inocência, a pureza, a ingenuidade.
Já o vermelho, que a gente vê aí salpicado, tanto no turbante quanto na coroa de duque, simboliza a coragem, a bravura, né, a intrepidez. O azul, que a gente vê na faixa e em alguns outros pontinhos ali, o azul ele simboliza lealdade. E o verde, que a gente vê tanto no dedo de Deus quanto assim, sobre, né, as coroas, né, e o turbante também, esse verde simboliza a abundância da terra. Então, a gente pode ver que é bem rica a história, né, Deixa eu mudar aqui para vocês poderem me ver. Opa, não apareceu aqui. Deixa eu ver o que houve com a câmera para vocês poderem me ver, né? Por favor. Aí, então, espero que vocês tenham aprendido, tá? Um pouco mais sobre essa cultura, né, desse brasão, porque vai cair. Geralmente se pergunta sobre os brasões, né? Pergunta quais são os símbolos da cidade. E é importante que você saiba que os símbolos da cidade de Magé é diferenciado, não é só brasão, bandeira e hino, tem a questão dos slogans, né, e tudo mais, né? Então a gente chegou aqui pelo final, uma breve explicação sobre o brasão. Nesse canal eu também vou explicar eu vou fazer um resumo sobre a história de Magé, tá ok? Com alguns pontos que devam cair na sua prova. Então, meus amigos, aproveito aqui para pedir novamente o seu like, a sua inscrição a esse canal, tá ok? Fazendo isso, você consegue ajudar o professor André Mistério a propagar mais vídeos, tá ok? Obrigado por tudo. Tchau, tchau.